Vamos falar do Corinthians agora? Porque daqui a pouquinho nós vamos aos Estados Unidos com o Leandro Quesada e Klaus Richmond falar da seleção brasileira. A gente tem muita coisa para falar também de Flamengo e Palmeiras hoje, os dois em campo hoje, Palmeiras contra o Bragantino e o Bahia também, claro, que está lutando pela ponta no Campeonato Brasileiro, né? Luta... Cara, hoje é um jogo que define o líder do campeonato. E um ingrediente legal é o Everton Ribeiro contra o Flamengo. Pela e o primeira Rogério vez. Ceni também. Rogério Ceni. Mas o Everton Ribeiro é muito mais ídolo do Flamengo. Quarteto, né? Exato. Ele fazia parte do quarteto. Era uma peça importante. Exatamente. Internacional e Corinthians, ontem no Orlando Scarpelli, jogo... O segundo tempo não foi bom. Nem o primeiro. Não, o jogo foi mais ou menos, né? Mas o Inter, gente, eu fiquei chocado até com essa informação ontem, que eu não tinha atentado para ela. Jogou no 10º estádio diferente. Sim. Né, nessa 10ª rodada no campeonato. É um negócio. Olha, o Inter duro, tá peregrino. Exatamente. É duro. A gente tem de elogiar muito. Mas muito também do presidente, né? Não, mas não tem Beira-Rio. Não, eu sei, mas o Grêmio não tá se deslocando tanto, tá jogando mais no Couto Pereira. É isso que tá acontecendo. Bem, o Inter então, jogou. Foi uma opção também do Internacional jogar em mais estádios. Jogou em Caxias. Além da logística e de você estar longe da torcida de casa, tem a questão do jogador é longe da família, né, meu? Sim. Isso pega muito. Tendo de viajar o tempo inteiro, sabe? É duro, o tempo cara. inteiro, né? É duro. Não é que nem o Santos ficou uma semana viajando, os caras reclamaram. Bom, deixa pra lá. Viajou de quê? De caminhão? Não, pau de arara. Foi no pau de arara. Aí as imagens, Michelete. Olha o Wesley. O que eu falei do Wesley ontem aqui? Esse primeiro lance, a defesa do Matheus Donelli. Já foi pra testar o Donelli, né? Isso. O Donelli que teve até uma atuação legal, Flavinho. Eu também achei. Eu acho que ele foi seguro, ele não comprometeu. Esse lance estava impedido mesmo. O toque foi de calcanhar ali no chão. Foi o gol do Alário, né? Gol do Alário. Que não faz gol. E tava impedimento. Também o Donelli também não teve culpa nesse gol, né? Se fosse tudo bem, tava na cara dele. Tava na cara dele. E o gol também do Wesley, também o Donelli não teve culpa. Não, nenhuma. Foi um belo gol do Wesley. O Wesley que... É aquele negócio, né? A gente comentou, o Wesley não foi tão bem no Palmeiras, né? Prometia muito no Palmeiras. Foi pro Cruzeiro, contratado a peso de ouro. No Palmeiras ele foi bem. Mais ou menos, né? Nunca se firmou como titular, né, Sormani? Ele foi bem. Primeira temporada dele. O Wesley nunca foi um titular absoluto. Olha o Facincani, não gosta do Wesley. Não, na verdade... Ele fez um gol parecido com o Estevão. Sormani, o Wesley eu posso falar um pouquinho com lugar de fala. Ele começa muito bem. Ele vira titular do Palmeiras. Aí na virada do ano, entre dezembro e janeiro, o que aconteceu? Ele machucou o joelho. Ele ficou cerca de 5 meses parado. E ele não voltou a mesma coisa. Ele acabou perdendo espaço com o Abel. Aí ele virou um reserva de luxo. Fazia 2 jogos para 10 ruins. E acabou perdendo espaço. Ele não conseguiu nunca mais se firmar com a intensidade que o Abel pedia. Tanto é que ele foi colocado no mercado. Talento nunca faltou para ele. O que faltou para ele foi, depois da lesão, cabeça no lugar e intensidade. Tanto é que ele, inclusive, entra na final do Mundial contra o Chelsea. Leva pro Santos. Nossa, Wesley, Furque e Guilherme. E o Inter, além de tudo, a gente tá falando desse caráter itinerário do Campeonato do Internacional, ainda perde 3 jogadores importantíssimos para a Copa América, né? O Rocher, que é o goleiro. A gente tá vendo o Fabrício jogar, e Fabrício ex-Nova Iguaçu, que tá segurando a onda. Sim. Acho muito legal a história. Precisa segurar mais a bola, hein, velho? Mas ele tá soltando muito. Num modo de segurança ali, sabe, seu Maninho? 38 anos, chegou a Série A agora e tal. Mas é agora, Fabrício. Não tá nós falhando. Nós te admiramos aqui, gostamos demais de você, cara. Mas não tá falhando. Torcemos muito. Não tá. Mas bola aérea, por exemplo, cruzamento na área, tenta segurar mais. Teve uma aí você vai falar pra mim, né? olha o que o Tadeu fez contra o Santos. É melhor dar um soco. Aí o Inter perde o Rocher, perde o Borré e o Valência. Que são jogadores... 2 atacantes e mais o goleiro, né? O Robert Renan jogou na lateral esquerda, né? Foi. E aí ele teve essa chance aí que chutou pra fora, né? O Robert Renan, né? E que caiu um pouco em desgraça no Inter depois daquele pênalti perdido. Ele tá tentando recuperar o espaço.
Não foi um jogo muito bom, não, né? Não foi um jogo bom. segundo tempo foi fraquíssimo. E você repara claramente que o Antônio Oliveira tá meio perdido, né? Porque ele escalou, por exemplo, no outro jogo, ele começa com o Moscardo, que não deu para entender a escalação do Moscardo. Agora ele volta com o Bidon. Ele não pôde contar no jogo contra o São Paulo com o Garro, né, que estava suspenso. Voltou o Garro e não voltou bem, não teve uma atuação destacada no meu modo de entender. São Paulo jogou Moscardo e quem? Jogou, o meio de campo foi Ranieri, Moscardo e Coronado. Tá, Aí ele colocou aberto o Mosquito. E aí ontem foi Ontem ele tirou o Mosquito, que fez uma boa partida. Não. Ele Qual botou foi o meio campo? O meio de campo ontem foi Bidon. Ranieri, Bidon e Garro. E o Coronado um pouco mais pela direita. Contra o São Paulo, quem que não pode jogar? Não pode jogar o Garro, que estava suspenso. Não, gente, não é que ele tá perdido. Ele colocou o Moscardo porque ele tinha que fazer uma alteração. Não, mas ele tirou o Bidon. Na verdade, se você pensar bem, você tem que pensar que o Moscardo entrou no lugar do Bidon. E depois agora ele... O Garro não jogou contra o São Paulo? Não jogou, estava suspenso. Tá, e quem que jogou no lugar do Garro? Coronado. O Coronado jogou centralizado. Então, e ele abriu, ele colocou o Mosquito na ponta. Mas eu acho que não tem definição dele. Foi o que ele entendeu. Eu acho que ele é meio confuso. Que o Bidon, e ele é confuso para escalar e ele é confuso para mexer no time também. Não, decepciona. Eu fiz um discurso aqui uma vez, há alguns dias, falando, perdão, que eu confiava demais no Antônio Oliveira, que o Corinthians ia chegar, etc e tal, papapá. Ainda não viralizou, mas vai viralizar, especialmente se o Corinthians continuar nessa toada aí. Agora, me decepciona o Antônio Oliveira, porque ele parece ser um técnico de times menores. Sim. Uma camisa, um clube do tamanho do Corinthians parece que é demais pra ele. Me decepciona, eu não esperava isso. Quando ele chega bem no Corinthians, o trabalho dele no começo não é ruim. Tá? Mas ele chega bem no Corinthians, eu esperava que ele fosse dar continuidade no trabalho dele de crescimento. Mas não é o que acontece. Eu acho o time tão zoneado. Eu acho o time uma bagunça. Organizado, né, Fasquinha? O Corinthians não tem absolutamente nenhum ponto de lucidez. O ponto de lucidez do Corinthians é esticar uma bola pro Wesley, pra ver se ele arruma. Aí ele sai driblando e o Wesley tudo tem pela frente. Se ele tenta E o Wesley alguma também jogada caiu individual. de rendimento nos últimos jogos. Se você dobra uma marcação no Wesley, acabou, né? Então é uma Já bola tá ficando esticada meio no Wesley. manjado, né? É uma bola esticada. Hã? Você dobrar, ele dribla os caras também, mas ele é bom pra burro. Sim, claro que ele é bom pra burro, mas também não é um milagreiro, né? Sim, Dificulta. hora que não dá Você certo. não vai deixar. Mas eu concordo com você, precisa ter uma alternativa. Claro, ou isso, ou o Corinthians é uma bola espirrada de rebote pra ver se sobe pro Yuri Alberto. Acabou. E aí tá suspenso, hein, pro próximo jogo. E aí tem um problema. Beleza. É algo paupérrimo perto da capacidade hoje que o futebol te exige de versatilidade em campo. O problema do Corinthians, pra mim, é a tecla que eu bato já desde o ano passado. É impressionante como esse time não é combativo. Como esse time não entende funções táticas. Como esse time não sabe se defender. E como ele deixa o adversário jogar como se estivesse no quintal de casa contra o Corinthians, Flavinho. Você pode ver que qualquer ataque do Internacional, o Corinthians se afasta. Ele não ataca o adversário pra roubar uma bola. Ó, você pode ver, o Corinthians é um time permissivo. O Corinthians é um time molenga pra se defender. E aí, no futebol hoje, ainda mais contra adversários que vêm com a chamada faca nos dentes, times menores que querem jogar no abafa, fisicamente falando. Exemplificando o seu gol, ó, todo mundo passando. Todo mundo se cria no Corinthians. Ninguém combate. Né? O Corinthians não é compacto. E aí vem uma questão, Sormani, não é que é a compacto, seguinte. é LP. Você lembra de exato. compacto Mas e não LP? tem... Mas aí é o seguinte, o Micheletti, Sormani e Flavinho. Quando você tá na crise, quando você tá no desespero, quando você tá numa situação como essa de falta de confiança e o time é ruim, e a defesa principalmente é ruim, a última coisa do mundo que você pode é se expor. E o Corinthians se expõe. Porque ele quer buscar um resultado. O Corinthians primeiro tem que não perder o resultado, segurar um ponto, e a partir disso, fechar o ônibus. Vou colocar 2 linhas de 4. Faz isso. Pra proteger a defesa, protege e joga por uma bola. Você precisa ter o quê? Volantes. Ele não tem volante bom. Mas o time também não é alinhado. Ele só tem de primeiro volante hoje no elenco. Vocês não querem contratar o Alisson? O Ranieri. Ele só tem o Ranieri. O Fausto Vera tá nesse imbróglio aí. Ele não é dessa característica. Não é dessa característica. Realmente caiu em desgraça no Corinthians, né? Deve ser negociado, inclusive, com o Atlético Mineiro. Também tem uma possibilidade de uma troca aí
que eu ouvi com o Zenit, por incrível que pareça, e o Corinthians repatriar o Duqueiroz. Também estavam falando isso daí. O Duqueiroz tá no Grêmio. O Duqueiroz, quando jogava no também, Grêmio, ninguém gostava. Também falaram isso daí. Duqueiroz o tá Moscardo tá no Grêmio. no Grêmio. Mas Não tá tá jogando. reserva, né, no Grêmio, né?